Eu tinha umas ideias iniciáticas, que eram questões que já queria explorar. Depois havia uma vontade de continuar a trabalhar numa estratégia que fosse muito partilhada com gerações que até então não tinham tido a possibilidade de estarem representadas na Bienal de Veneza. Mais do que apresentar obras, trabalhar com uma temática e levar essa temática à Veneza. Portanto, o que nós acabamos por fazer foi cozer ou descozer o texto da Leslie e perceber como é que nós posicionávamos o discurso a partir de Portugal para o mundo, percebendo que as nossas questões locais podem ser questões globais. E, portanto, esta ideia de trabalhar com novas gerações, de trabalhar nesta lógica muito próxima e muito engajada, não se teria feito de outra forma, senão convocando outras áreas de especialidade para que conseguissem apoiar os arquitetos, as arquitetas, as equipas de arquitetura a propor então soluções para esta ideia de futuro, uma ideia de futuro que não se faz senão com propostas, que é o que nós vamos levar a Veneza, propostas para esses reservatórios do futuro. E esse elemento parte de um cenário muito específico, a partir da análise do território português, que se define pelas tais hidrogeografias. Portanto, estas 7 hidrogeografias, elas representam uma grande caracterização do nosso território, com todos os aspectos que são positivos e menos positivos, percebendo de que forma é que essas hidrogeografias apontam questões que podem então ser respondidas nestes processos em contínuo, neste laboratório, neste desafio ensaístico sobre o projeto de arquitetura, que é aquilo que se pretende como resultado final. E, portanto, para isso é preciso conhecer tudo à volta e perceber, num campo mais complexo e mais vasto e altamente veloz, como é o que nós vivemos, como fazer. E, portanto, essa experiência que temos tido com os especialistas tem-nos colocado exatamente num sítio altamente desconfortável, num plano muito mais complexo e crescentemente complexo à medida que mergulhamos nesta temática e percebendo que o nosso papel no mundo, enquanto cidadãos e enquanto arquitetos, não se faz sem essa complementaridade, sem essa transdisciplinaridade e com uma característica comum, diria, a todas as pessoas que vimos na sala estes dias, imensa curiosidade. Futuros férteis significa muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Significa um certo otimismo, significa uma postura feminista também, significa um olhar para a natureza, significa acreditar e, portanto, não foi de forma naif que nós o fizemos, é uma provocação também, ou seja, hoje dizia-se na Assembleia já chega de sensibilizar, já chega de pôr o dedo na ferida, está na altura de fazermos alguma coisa. E a nossa vontade é que a representação em Veneza não seja apenas uma ação de sensibilização e que consiga ser um pouco mais do que isso. Acreditamos que a única forma de conseguir um sentido democrático e reparador é disseminando o debate, encontrando e trabalhando as capacidades colaborativas da arquitetura com outras áreas disciplinares, comprometendo-nos com a possibilidade de modificar o impacto massivo dos danos, também causados por nós, arquitetos. I think it's a great start, or a fresh start for the Portuguese Pavilion, because I think it was a very long time. It was much about form and beautiful forms, of course, but now it's really changing into really relevant questions, and where architects can intervene into politics, society, and also into these global challenges. And that's why I feel it's a great topic, and also the projects that were chosen are super interesting, and I feel the broader audience needs to know about that. Okay, so if we are to take seriously the fact that architecture could be a part of the solution, then the next question or the next theme that we have to address are how, through what means, what kind of materials do we use? What kind of architecture, what are non-extractive architectures? What are architecture that can call for reparations? What is this? So the starting point is, okay, architecture could be a part of that, but also kind of acknowledging our disciplinary boundary within that, because
these systems of extraction are part of a larger structure. It's a political economy, it's space, the architecture in itself. It's multiple ideas sort of kind of intertwining to become the shape that we know, the physical shape that we know. Eu revejo muito num texto do Heidegger de 51, que foi uma conferência, enfim, os arquitetos alemães estavam a trabalhar na reconstrução naquela altura, construção de um país, enfim, completamente arrasado pela guerra, e estavam a fazer uma reconstrução mecânica, rápida, racional, sem pensar. E vão buscar o Heidegger para uma reunião, é conhecido como o discurso de Darmstadt, porque precisavam de alguém que viesse de outra área do conhecimento, e designadamente da filosofia, alguém que pensasse e que abrisse o campo. E o Heidegger faz um texto com o título Construir, bauen, wohnen, viver, denken, pensar. Construir, viver, pensar. E onde ele diz que a essência da arquitetura é cuidar dos vivos, dos mortos, do planeta, do céu, da terra e agora acrescentamos da água. Contra as respostas pré-concebidas, o pragmatismo exacerbado, a incapacidade para o diálogo com aqueles que têm visões diferentes das nossas, estimula-se a imaginação, não para sonhar mudanças que nunca virão da forma como as imaginamos, mas para criar espaço para acolher e ao mesmo tempo saber antecipar e projetar as transformações reais. Water is a public element, it belongs to everyone, it's in the air. And water is actually transnational, not physical, no scale, and actually it's touching many fields, like political, it became a political issue, not just in Africa or in continent, basically everywhere. With the climate change, it's also becoming more and more relevant, and actually now it's not just relevant, it's actually touching the life of many more than before. So now we are realizing, because it's influenced our life, day by day human problem, society problem, because alterate the life of many villages that lived there for centuries in a rural area based on agriculture that now is lost. Eu acho que tem a ver muito com aquela ideia de que de nós, enquanto civilização moderna, não é? Olhamos para as coisas do ponto de vista utilitário e da sua rentabilidade. Ou seja, a água serve para beber, serve para mergulhar, serve para passear, serve para namorar, serve para brincar. Nós temos na nossa história toda uma abordagem da água que não é estritamente, não é olhar para a água única e exclusivamente para a sua capacidade enquanto mercadoria, porque o problema é esse. Portanto, ou seja, transformamos tudo em mercadoria. E chegamos a um ponto bastante complexo e complicado, que é de todos, nós somos mercadoria, a terra é mercadoria, a água, tudo é transacionável. E o que está em causa é isso, não é? É urgente encontrar alternativas à sobrevivência dos ecossistemas, mitigando traumas e reivindicando um novo modelo de operar da arquitetura, uma prática menos cúmplice de conveniências administrativas, pedagogicamente mais aventureira e ambiciosa quanto à forma e à política, reestruturando vocabulários e métodos e criando espaço para respostas face a dinâmicas ecológicas e sociais. Nas distintas hidrogeografias foram promovidas conversas transdisciplinares e multissituadas
que haveriam de adotar a forma de discussões públicas ao longo dos laboratórios entre Veneza e Portugal. A equipa artística, ao longo do processo, convocou, observou, estimulou e certamente também errou, fomentando no seu seio aquilo que apresenta: nenhum conhecimento por si só capta as muitas camadas da realidade. Daí que, para enfrentar os dilemas de hoje, seja essencial a coabitação de saberes, negociando, cometendo lapsos, recuando e avançando. Não podíamos conectar com as novas gerações se as desconectássemos com a Terra, a escala real, as comunidades afetadas pelos impasses do mundo atual. Quando eu comecei a pensar como é que eu podia apresentar isto e de que forma é que os arquitetos podiam dar alguma solução, e a solução não passa pelo edificado, de todo. Nós não precisamos de construir para ser arquitetos nem para resolver o território. Precisamos de pensar nele, precisamos de o sentir. E por isso eu fiz esta aproximação de eu como local, a minha relação com este espaço, com este lugar e o que é que nós gostávamos que este lugar fosse. E daí surge esta proposta da reparação. E a reparação tem dois significados. É reparar, voltar a parar, porque nós avançamos rápido demais, queremos fazer as coisas rápido demais. As minas de lítio é essa solução rápida demais para resolver o problema dos combustíveis fósseis, que tem que ser resolvido, mas não pode ser rápido demais. E a reparação de reparar estes lugares de tanto mal que se tem feito. Como é que a arquitetura pode dar um contributo para esta discussão sobre como é que se trabalha num território em que estes dois mundos convivem. Por um lado, este mundo de uma partilha de comuns, de uma forma partilhada de gestão de água e que funciona e se mantém de forma comunitária, ou que pelo menos funcionou assim durante muito tempo, mas que estas infraestruturas ainda existem. E por outro lado, este grande sistema que tem uma escala transnacional, portanto, de produção de energia que depois vai para outro sítio, de uma empresa espanhola que está sediada em Portugal, com uma concessão de água há 70 anos, portanto, que uma ideia de coletividade muda completamente desta primeira. E o nosso exercício e aquilo que nós propomos é como é que a arquitetura pode ajudar a fazer este processo de mediação para abrir esta discussão. Os Açores há séculos que vivem constantes ciclos de monocultura. São reconhecidos os ciclos da laranja, que foram um dos maiores exportadores europeus de laranja. São conhecidos os ciclos do trigo, do centeio e do pastel. Hoje, e há umas décadas para cá, vivemos o ciclo da monocultura da vaca, portanto da agropecuária, o leite, o queijo e os seus derivados. Isto são ciclos que alteram profundamente o território e alteram a imagem da ilha e acabam por ser considerados como a identidade dos Açores, a identidade da região. E foi isso que nós quisemos desconstruir um bocadinho, no caso das 7 cidades, em que identificamos, portanto, neste caso a monocultura da vaca está a prejudicar a água, está a poluir as águas e, portanto, devíamos provavelmente reconsiderar o uso nesse território, nesse lugar que é muito frágil e que é muito especial. So process is kind of key in all this project, and it starts with the curator's invitation or even the main curator of the Biennale that this should be a laboratory. So for us meant that we should be extremely open to interact and to listen to everyone and to see everything that was in our site. So we actually gave it a name for the first part of the project that we call it groundwork, that it has this metaphorical double-sided meaning because in architecture it's actually the foundation of the work. And this was basically, we went on site in Douro Internacional to meet people of the land, people related to the water, and to really cross different knowledges from more scientific to more vernacular knowledge, whatever it comes to us. And then it was also like a constant selection of this knowledge, like daily. And also part of the process was just like to do not rush to take decisions, but listen as much as possible and let things start to appear. And yeah, this was an important part of the work. O que temos aqui na sala é exatamente isso, é a representação desta ideia, que neste caso é um aqueduto partido, que representa exatamente essa ideia de que a água não está a chegar a todo o sítio. O aqueduto, enquanto símbolo da distribuição democrática da água, neste caso aparece partido na paisagem, evidenciando, demonstrando o problema de que a água não está a chegar a todo lado. Então a forma de representarmos isso aqui na sala
foi exatamente essa forma, de ter uma maquete de um aqueduto à partida, ter os estudos dos desenhos que fazemos sempre para os nossos projetos, que era exatamente isto que nós estávamos a visualizar. E então toda esta colaboração acabou por correr muito bem. Nós temos um engenho que retira da madeira o hidrogênio e transforma a madeira em carvão. O carvão é usado para a purificação da água. O hidrogênio é usado para a geração de energia que vai acelerar os processos de purificação da água. Depois disto, o carvão e a água são usados para a fabricação de fertilizante. O fertilizante é feito conjuntamente com microalgas. Os gases carbónicos que são emitidos por este trabalho todo são injetados dentro da água e, ao injetar dentro da água, temos uma superprodução de algas. É a forma mais simples de captar carbono, é através das plantas, sejam elas plantas terrestres, sejam elas aquáticas. E, portanto, com essa superprodução de algas, misturado com o carvão, temos aquilo que é o fertilizante ancestral, usado pelos índios, usado por comunidades locais na gestão do seu território. A Madeira é um território muito infraestruturado, não é? Mas relativamente às ribeiras, após o aluviano de 2010, houve uma resposta rápida na resolução dessa catástrofe. Portanto, e a resposta que foi dada foi uma resposta sem pensamento crítico. O que foi executado e o que está hoje no presente é uma espécie de conduta a céu aberto. Portanto, a nosso ver, foi uma espécie de apagamento de toda a informação, de toda a história que tínhamos da Ribeira. A Ribeira era um espaço público e que se perdeu. Tornou-se uma conduta a céu aberto. E por serem linhas verticais e paralelas à água, rompem um bocado essa permeabilidade com a cidade. A própria exposição mostra os vários tempos de evolução da Ribeira e que concluem que não há hoje em dia uma Ribeira. Este processo de trabalho, que começou em janeiro, com a Assembleia de Pensamento e uma quantidade imensa de informação recebida por parte dos consultores e dos especialistas das equipas de projeto, foi muito rico, muito variado, com avanços e com recuos, com mudanças de estratégias. Tudo aconteceu no espaço de 2 meses, mas, acima de tudo, queria muito salientar que se fez com um apoio e uma consulta muito forte ao lugar. Todas as equipas tiveram muito tempo nos diferentes sítios que lhes foram atribuídos, nas tais hidrogeografias, e estabeleceram uma quantidade de contactos muito expressivo e muito diversificado de diferentes agentes locais, redes locais. E, portanto, quando nós lançamos os convites a estes 7 escritórios de arquitetos e arquitetas, sem dúvida que sabíamos que o desafio era um desafio muito ambicioso. Hoje estamos aqui a abrir uma exposição e, de facto, não podíamos estar mais orgulhosos. Nós percebemos que esta exposição é simultaneamente uma radiografia de modos de fazer arquitetura e, portanto, são 7 metodologias totalmente distintas entre si e que mostram um pouco como é que a arquitetura pode ser uma disciplina relevante a temas tão diversos como a gestão ou a escassez da água em Portugal. E o desafio passou muito por aí, passou por pôr os arquitetos fora daquele que é o seu cotidiano, os seus trabalhos de cotidiano e vinculá-los com problemáticas, com temas, com modos de fazer que são eventualmente distintos, mas eventualmente mais pertinentes também.
Este projeto alerta precisamente para a importância do espaço do diálogo para regular qualquer tensão. E a tensão é absolutamente necessária se queremos evoluir e se queremos projetar-nos para o futuro. Este projeto é sinónimo especificamente disto, ou seja, no entendimento da expressão e da pertinência desse espaço para o diálogo, que é, desde logo, esta plataforma e o que ela cria como projeto de investigação em contínuo, como projeto de produção de conhecimento em contínuo. Esse diálogo é feito numa auscultação, inicialmente muito individual, feita de forma atenta sobre o território, mas depois de forma engajada sobre os outros. E os outros são os outros ecossistemas, as outras pessoas, os outros agentes, todos os elementos que contribuem para a identidade, o conhecimento, a profundidade, a complexidade que cada uma destas distintas sets e hidrogeografias aporta. Já nos livros do velho Vitrúvio, no século I depois de Cristo, ele, falando da arquitetura, falava de tudo. Falava da água, falava dos ventos, falava da exposição solar, falava na proximidade doentia das áreas inundadas onde havia muitos mosquitos, mas também falava no efeito benéfico da Lua, do Sol e de determinados planetas. Eu creio que a arquitetura, de alguma forma, e nesta Bienal especialmente, está novamente a pôr esta questão. É preciso entender a arquitetura e o trabalho dos arquitetos e das arquitetas, percebê-la em contexto. E o contexto é esta economia sem rédeas, são estes problemas de desequilíbrio, de crises climáticas, de crises migratórias, e é impossível não se pensar as circunstâncias do trabalho no meio disso tudo. E, portanto, do que trata esta exposição é exatamente disso, de formas de conhecimento e depois da operacionalização desse conhecimento que deem um sentido ético e um sentido mais politicamente empenhado, mais próximo daquilo que são os problemas da sociedade de hoje, ao próprio exercício da arquitetura. A intervenção em contexto real sensibilizou as futuras gerações para modos alternativos de fazer arquitetura, contribuindo para alterar a sua percepção do mundo, reivindicando a relevância da disciplina no contributo para uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável. Ao mesmo tempo, ao inscrever estas preocupações na prática destas gerações, acreditamos que favorecemos o lastro e o horizonte esperançoso do projeto Fertile Futures, para além do tempo da exposição na Bienal de Arquitetura de Veneza.